E agora há pouquinho, Carol, o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais um alerta ao Irã, dizendo que é o momento do país fechar definitivamente um acordo nuclear com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump colocou o seguinte nas redes sociais, Carol: já houve muita morte e destruição, mas ainda há tempo para pôr fim a esse massacre, com os próximos ataques já planejados sendo ainda mais brutais. O governo israelense tem conversado com seus aliados ocidentais. O Ministério das Relações Exteriores da França entrou em contato com o governo israelense, a Alemanha, Estados Unidos, aqui o Reino Unido. Os israelenses dizem que vão continuar os ataques e eles contam com a solidariedade de alguns desses países. Além dos Estados Unidos, o Friedrich Merz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, disse que Israel tem o direito de se defender, de defender a sua própria existência. Mas muitos governos, em especial aqueles mais alinhados a Teherã, o governo iraniano, têm dito que esses foram ataques sem provocação e que não teria nenhuma justificativa para os ataques israelenses. O próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que os ataques devem continuar pelos próximos dias e esse alerta do presidente Trump de que esses ataques podem ser ainda mais brutais do que os de ontem. Então a tensão no Oriente Médio continua muito alta, com todos os lados ameaçando escalar ainda mais a violência, Carol. Américo, volto a esse ponto da manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque estávamos acompanhando negociações nucleares entre Washington e Teherã. Inclusive, uma sexta rodada de negociações está ou estava programada para acontecer no próximo domingo. Se já era difícil chegar a um acordo nuclear depois desse ataque, a situação fica ainda mais fragilizada. Sim, fica muito pior. O governo iraniano não deve ter nenhuma intenção de negociar neste momento, especialmente sob pressão de ataques militares israelenses. Os Estados Unidos e Israel já tiveram várias negociações, várias rodadas de negociações. Essa próxima aconteceria em Omã neste domingo. Existe um impasse muito grande nas negociações, Carol. Os Estados Unidos dizem que o Irã tinha que abandonar completamente qualquer ideia de ter energia nuclear, mesmo para fins pacíficos. O Irã diz que concordaria em não construir uma bomba nuclear, não enriquecer o urânio a determinado limite que permitisse que eles desenvolvessem essa bomba nuclear, mas não aceitava abandonar completamente o projeto nuclear, até para usar para energias limpas, energias pacíficas. Os aliados ocidentais dos Estados Unidos sempre acharam que isso era apenas uma tática. Era o Irã tentando relaxar as sanções ocidentais contra eles, continuar com um determinado programa nuclear, ao mesmo tempo em que iria tentar desenvolver não só a bomba, mas mísseis capazes de disparar esses artefatos nucleares. A própria inteligência dos Estados Unidos, no entanto, a chefe da inteligência americana disse numa audiência no Senado em março que o Irã estava muito longe de fabricar essa bomba. Mas justamente por conta dessas negociações entre Irã e Estados Unidos, o governo israelense resolveu agir. Neste momento, o governo israelense fez um cálculo. Por que é importante entender isso? Para entender por que esses ataques aconteceram agora. O cálculo dos israelenses tinha duas vertentes. Em primeiro lugar, eles consideram que o governo iraniano está muito enfraquecido neste momento, tanto internamente, por conta da situação econômica e das sanções ocidentais, mas também pela fragilidade dos vários aliados do Irã na região do Oriente Médio. Todos aliados que entraram em guerra com Israel e sofreram derrotas muito importantes. Estou falando do Hamas, do Hezbollah no Líbano, o regime da Síria do Bashar al-Assad que caiu e era aliado do Irã, milícias na Síria e no Iraque que foram atingidas duramente pelos israelenses e até os Houthis no Iêmen, que foram atingidos não só pelos israelenses, como também pelos americanos. Eram todos grupos ligados e financiados ao Irã que agiriam em defesa do Irã contra Israel em caso de ataque. Neste momento, eles estão praticamente neutralizados. E o próprio Irã enfrenta fragilidades. Por um lado, Israel fez o cálculo, era o momento de atacar porque o Irã está fragilizado. Por outro lado, eles estavam muito preocupados com a possibilidade de sucesso e progresso nessas negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos. Se isso avançasse, se existisse a perspectiva real de um acordo, os Estados Unidos não permitiriam um ataque israelense, por exemplo. As potências ocidentais criticariam muito Israel por isso. Então existia uma janela de oportunidade muito pequena
o Irã fragilizado por um lado e, outro lado, uma pressa para agir para que o acordo entre Irã e Estados Unidos não avançassem. Foi por isso que Israel atacou neste momento, Carol.